Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre prática. Prática é isso que a gente oferece para os nossos clientes dentro aí das diversas áreas que trabalham com o movimento humano, né? Dentro do esporte, dentro da escola, dentro de uma clínica de reabilitação. As pessoas elas promovem prática a fim de que as pessoas melhorem seus respectivos movimentos, seus respectivas que adquirem, na verdade, habilidades motoras, que se tornem habilidosos. Nesse sentido, a prática é sem sombra de dúvida o fator chave para adquirir qualquer habilidade, né? A prática está dentro do próprio conceito de aprendizagem motora. Então, você pega lá o conceito clássico, né? Uma série de processos associados com a prática, ou seja, ela está dentro do conceito, ou a experiência que leva a uma mudança relativamente permanente na capacidade de desempenhar uma habilidade motora. O próprio conceito de aprendizagem motora traz dentro de si a palavra prática. É aquela velha história, né? A prática de fato leva à perfeição. O problema é que as pessoas não sabem o que é a prática, né? Então elas eventualmente confundem repetição com prática e tem muita diferença nisso. Da onde surge a ideia de que tem diferença, então, repetição e prática? Tem um cara cujo sobrenome, aliás, ele é dentro do ramo da neurociência, ele é um dos pais da área, né? Chamado Nudo. Ali por volta de 1996, ele identificou que a reorganização cortical, quando a gente adquire uma determinada habilidade. A gente, naquela época, macacos, né? O que ele identifica, então? Que a partir do momento que o macaco se torna hábil, né, para fazer uma determinada habilidade ali, em busca de um determinado alimento, o cérebro dele guarda uma representação sobre aquela determinada habilidade. Ou seja, a representação que fica no seu cérebro, ela é específica para uma determinada habilidade. E aqui cabe ressaltar que eu usei a palavra habilidade motora, não movimento. Ou seja, se eu fizer um movimento assim, ó, e ficar fazendo ele várias vezes aleatório, ele não vai ficar reorganizado, ele não vai gerar uma reorganização cortical a fim de armazenar isso na minha memória, por exemplo. Armazenar essa capacidade para eu usar depois. Não é o movimento em si, a repetição do movimento em si, que gera a reorganização do meu sistema nervoso central a fim de armazenar essa informação. É o movimento que tem um determinado padrão de movimento para se atingir uma determinada meta. Ou seja, é um movimento significativo, né? Nesse sentido, para você ter a criação dessa representação, e ele identifica isso e mostra isso lá nos seus estudos clássicos. Depois veio Platz, trabalhou com um modelo de lesão cerebral em animais, mas enfim. Eles começam a identificar que essa modificação de representação, ela é tarefa dependente. E aí, nesse sentido, você não vai armazenar qualquer movimento no seu sistema nervoso central. O sistema nervoso central não é tonto, sabe? Ele vai armazenar as representações que são ligadas com algo que seja significativo, que tenha uma meta específica. É por isso que repetição por repetição, ela não gera aprendizagem motora e aprendizagem geral mesmo. Eu vejo meus alunos, por exemplo, estudando para a prova, eles pegam o livro e ficam passando o olho, lendo no livro. Isso vai gerar uma determinada aprendizagem? Eu acho que não. Por quê? Porque eles estão repetindo aquilo, não está tendo nenhum esforço cognitivo para resolver problemas, pegar aquela informação, resolver problema com ela, deixar significativo para gerar uma representação no meu cérebro, para gerar, de fato, uma alteração sináptica ali, que vai me fazer reter aquela informação. Não há isso, né? Então, você que, por exemplo, estuda passando o olho, você não está estudando, você só está repetindo. O mesmo acontece com uma série de sessões de prática, né? Eu joguei vôlei por muito tempo, a gente ficava lá fazendo um movimento descontextualizado, totalmente sem sentido, uma repetição mecânica, repetir por repetir. Isso não gera aprendizagem, está comprovado no modelo animal, está comprovado no modelo humano e está comprovado nas aulas próprias mesmo de educação física, nas sessões de reabilitação. Nesse sentido, é o primeiro aspecto. A prática
ela não é repetição por repetição. A prática é igual a repetição sem repetição. A prática é o repetir o movimento a fim de, a partir do meu sistema motor, eu resolver problemas para se atingir uma determinada meta. É dessa forma que a gente conceitua a prática. Assim, cabe você levar em consideração. Tem um artigo que eu vou deixar até a referência aqui no 2, aliás, para os mais interessados que queiram ler, da Weinstein, uma pegada um pouco mais clínica do ponto de vista de reabilitação neurológica, mas que esses princípios eles são generalizados para todos que vão trabalhar com aprendizagem motora. Então a prática ela tem que ser repetição sem repetição, como eu falei, né? A prática ela tem que ter problem solving, que elas colocam, tipo resolução de problema para se atingir uma determinada meta. Então a prática, eu tenho que praticar uma tarefa com uma meta específica e que seja significativa. Exemplo do vôlei, ao invés de ficar batendo a bola na parede, eu posso bater a bola no meu companheiro, porque isso é mais significativo, ou seja, eu não vou ficar repetindo por repetir. Poucas repetições já vão me fazer adquirir essa representação e essa capacidade em relação a essa habilidade motora é adquirida muito mais facilmente do que eu ficar só repetindo por repetir. A prática tem que ser específica, segundo essas leituras que eu estou recomendando aqui. Nesse sentido, é o próprio princípio da especificidade do esporte, né? Que eu sempre bato aqui para vocês. Então, se eu quero aprender a levantar, eu tenho que usar o toque dentro de um contexto de levantamento. Há diferença do toque para recepção no vôlei, há diferença do toque por tocar e há diferença do toque para o levantamento. Então, se eu quero aprender a levantar, a minha prática tem que ser específica. Se eu estou com o meu cliente que está em reabilitação e eu quero que ele melhore a marcha dele na rua, eu tenho que praticar na rua e não na calçada, tá bom? Então, a prática tem que ser específica. A prática tem que ser desafiadora também, porque senão ela cai naquela questão da repetição por repetir, você repete por repetir, se não for desafiadora. E para ser desafiadora tem que ter um nível de dificuldade não alto e não baixo em relação a nem a quem nem além a sua capacidade, né? O que eu quero dizer com isso? Se for muito fácil, vai ficar repetição por repetição. Se for muito difícil, vai gerar frustração e aí não é motivador. Nesse sentido, a dificuldade ela tem que estar pareada com a sua capacidade, tem que tirar um pouco da zona de conforto, no sentido de você utilizar todos os seus recursos para resolver problemas motores, né? Se for muito fácil, vai ser repetição por repetição. Se for muito difícil, vai ser frustrante. Então, tem que ter uma dificuldade bem controlada e, no fim das contas, eu acho que já até dei aqui alguns exemplos. A prática tem que ser motivadora. Não tem como você aprender sem motivação. A gente sabe disso. Emoção e aquisição de memórias, memórias motoras também estão relacionadas. Então, nesse sentido, o que eu acho que, só para retomar, né, que a gente tende a levar em consideração... Ops, bati aqui no fone. O que a gente tem que levar em consideração para estabelecer prática? Resumindo esse vídeo, né, de ideias aleatórias aqui. A prática, então, é repetição sem repetição. A prática, na verdade, então, seria você utilizar o seu sistema motor para resolver problemas motores para se atingir uma meta específica. A prática tem que ser, para ser efetiva, dado que você já entendeu o que é prática, ela tem que ser específica ao que você quer melhorar. Ela tem que ser desafiadora, no sentido de ter um nível de dificuldade nem aquém, nem além a sua capacidade. E a prática tem que ser motivadora. Você tem que motivar, tem que ter emoção para gerar aprendizagem. Tá bom? É isso. Então você vê só dissertando e analisando, né? Enfim, refletindo sobre prática, a gente já consegue perceber o quanto de coisa a gente faz errado lá na prática profissional e o quanto que a gente pode melhorar. Só pensando no que é a prática em si, tá bom? Um forte abraço, valeu e nos vemos aí quando eu tiver motivação, sem pressão nenhuma, para vir fazer um outro vídeo. Valeu!